Espero que tudo bem, tudo tranquilo. Então, depois da nossa meditação de japa, vamos ler a Bhagavad Gita como ela é. Hoje, a gente vai fazer a leitura do capítulo 10. O capítulo 10 se chama A Opulência do Absoluto. E nós vamos ler o verso, né? O verso 11, ok? Então é o capítulo 10, verso 11. Vou ler em sânscrito primeiro, depois a gente lê a tradução e o significado dado por Srila Prabhupada. Então, sempre lembrando, é tradição, a gente, antes de começar, né, a leitura, a gente canta o mantra de estudo da Bhagavad Gita, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, peço a vocês que unam as mãos impressas em frente ao peito e vamos repetir 3 vezes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. E vamos então ler o verso 11 do capítulo 10. E o verso 11 no sânscrito é assim: Teshanevanu kampartam ahan agyanajam tamaha nasayami atma bhavasto gyanadipena baswata. A tradução: para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então vou ler mais uma vez a tradução. Para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Vamos ver agora, essa é uma frase, né, de Krishna, né, o próprio Deus falando para a gente. Então, o significado dado por Srila Prabhupada. Significado: quando o Senhor Chaitanya esteve em Varanasi, uma cidade sagrada na Índia, divulgando o cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, milhares de pessoas o seguiam. Prakashananda, um grande mestre, um estudioso muito erudito e influente na cidade naquela época, zombou do Senhor Chaitanya, achando-o um sentimentalista. Às vezes, os filósofos criticam os devotos porque pensam que a maioria está na escuridão da ignorância e são filosoficamente sentimentalistas ingênuos. Mas esta não é a verdade dos fatos. Há estudiosos muitíssimo eruditos que promoveram a filosofia da devoção. Mas mesmo que o devoto não tire proveito desses ensinamentos ou de seu mestre espiritual, se ele é sincero em seu serviço devocional, próprio Krishna, próprio Deus, o ajuda dentro de seu coração. Assim, o devoto sincero, ocupado em consciência de Krishna, não fica sem conhecimento. O único requisito é que se execute serviço devocional com plena consciência de Krishna. Os filósofos pensam que, sem discriminar, não se pode ter conhecimento puro. O Senhor Supremo lhes dá, então, esta resposta: aqueles que se ocupam em serviço devocional puro, embora não tenham instruções suficientes e nem mesmo conheçam suficientemente os princípios filosóficos e védicos, são, no entanto, ajudados pelo Deus Supremo, como se declara nesse verso. Eu vou ler até aqui o significado, que ele continua. Se você quiser depois, eu convido vocês depois a
continuarem lendo esse significado do capítulo 10, verso 11, no site Veda Base, onde gratuitamente disponível tem lá a Bhagavad Gita. Por causa do nosso tempo curtinho, eu vou ler só até aqui. Tudo bem? Então, esse é um verso muito bonito, muito especial para a gente, dentro da tradição. Porque nesse verso, Deus, né, o Divino Krishna, está falando claramente para as pessoas que através da misericórdia dele, através da bondade divina, ele nos dá o conhecimento, ele nos auxilia com a luz do conhecimento, retirando a ignorância presente dentro de nós. Então ele nos dá duas informações aqui nesse verso que são importantíssimas. Primeiro, ele fala, para lhes mostrar misericórdia, eu residindo em seus corações. Então, muita gente fala assim, né? Muitas pessoas ficam indagando e tal, e pensando como é que o divino, como é que Deus é onipotente, ele é onipresente, né? Como é que ele sabe de tudo? Como é que ele sabe se eu sou sincero ou não? Se eu sou verdadeiro ou não? E a resposta é muito simples, né? Deus acompanha todos nós, ele está junto ali da alma no corpo encarnado, né? Da mesma forma que nós somos uma parcela desse divino, o próprio divino também está ali do ladinho da alma, né? Juntinho, observando tudo, vendo tudo. Por isso que se fala muito na vida espiritual de sinceridade. Se a sua prática espiritual não for sincera, se ela for esperando alguma coisa, sei lá, poder, influência, né, vou fazer isso para agradar uma pessoa e tudo mais, se ela não for muito sincera, você pode se enganar, você pode enganar as outras pessoas. Agora, Deus você não engana, porque Ele está do lado da sua essência, né? Ele está com você ali. Então, Ele sabe quando esse sentimento é verdadeiramente... quando ele é realmente sincero, quando ele realmente não está ali esperando alguma outra coisa em troca. Ele está ali presente naquele momento, realmente querendo estabelecer aquela conexão. Então, como o Krishna coloca, né? Ele reside em nossos corações. Essa característica do divino nos Vedas, ela é chamada de Paramatma. Ela é a super-alma, né? A grande alma. Então, se nós somos alminhas, né? Parcelas do divino, a grande alma, super-alma, Paramatma, é essa expansão de Deus que habita junto de cada ser, né? Junto de cada alma encarnada nesse e em outros mundos, está lá a divindade, sabe, observando, olhando por nós, né? Olhando por nós. E qual a importância de saber disso, né? Que Deus está ali dentro de você, junto com você? Que uma das formas de eu me conectar com esse divino é olhando para dentro, né? Percebendo essa divindade junto comigo, dentro de mim. E o que é muito interessante é que dentro do caminho espiritual, como o Prabhupada colocou aqui, né, através do serviço devocional, através de um mestre espiritual que vai nos dar conhecimento, como o Prabhupada está dando aqui, comentando verso por verso, né? Então, através desse conhecimento que nós recebemos dos mestres, da tradição, através da nossa prática sincera, verdadeira, a gente começa a perceber essa divindade dentro de nós. E melhor do que isso, Krishna faz aqui como é que se diz assim, ele afirma aqui pra gente, deixa claro pra gente: destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então, como Prabhupada colocou no significado, algumas pessoas vão ter facilidade para estudos filosóficos, para ficar quebrando a cabeça e tal. Enfim, vão ter uma tendência a esse tipo de pensamento, a esse tipo de comportamento. Tudo bem, legal. Mas algumas pessoas, a maioria das pessoas, não necessariamente tem essa tendência
de muito estudo, de muita leitura e de entender as coisas filosoficamente e tal. E isso não é um problema. Isso não é um problema porque o próprio Deus, ele revela para a pessoa, através da prática e da sinceridade dela, ele retira a ignorância da pessoa através dessa conexão. Então, existe muito essa corrente de pensamento na Índia de que o estudo dos Vedas, a leitura, o estudo mesmo assim, debruçar sobre os livros sagrados e fazer um estudo sistemático e tudo mais, que através disso, só e somente, a pessoa se conecta ao divino. E o que a gente está vendo aqui é que essas coisas são importantes. É importante que a gente tenha leitura, racionalize logicamente, né, essa questão da divindade, da alma, da conexão, do yoga. Isso é importante. Mas que isso não é só e somente isso. Existe uma conexão interna, existe uma sinceridade dentro dessa yoga, dessa conexão que nós podemos praticar, que nós acabamos seguindo nesse caminho de autoconhecimento, nesse caminho de autorrealização, que essa conexão com o divino faz com que a minha ignorância, aquilo que eu não entendo, aquilo que eu ainda estou apegado, que essas coisas vão sendo limpadas, que elas vão sendo clareadas, né, pela luz brilhante do conhecimento. Como o Krishna coloca, que bonito, né? Ele destrói com a luz brilhante do conhecimento a escuridão que vem da ignorância, nascida da ignorância. Então, esses nossos apegos, a nossa ignorância, as nossas ilusões que a gente cria nesse mundo material, elas são muitas vezes retiradas, elas são muitas vezes destruídas quando a gente se debruça sobre esse estudo filosófico, entende, compreende, lê, escuta de alguém, de algum professor, de algum mestre e tudo mais. Isso é importante. Mas também existe o aspecto em que, ao ponto de eu me conectar, de eu ter essa relação, como a gente vem falando aqui, né? Essa relação, igual eu tenho com uma pessoa, eu manter essa yoga, essa relação, essa conexão com o divino, o próprio conectar-se com o divino faz com que eu receba essa luz brilhante do conhecimento e ela limpe, né, o meu interior dessas minhas ignorâncias, desses meus apegos, dessas minhas ilusões, né? Então, é importante que a gente entenda que existe sim essa capacidade, nós temos essa capacidade de se conectar com o divino e receber esse conhecimento divino. Mas para que eu faça isso, para que eu interiorize, para que eu consiga essa conexão de maneira forte, profunda, para receber esse conhecimento, eu preciso seguir um método. Eu preciso seguir um passo a passo. Da mesma forma que eu tenho os meus questionamentos e sinto a necessidade dessa conexão, existiram pessoas também assim durante toda a existência humana. E essas pessoas tiveram a bondade de aprender sobre isso e passar adiante. Então, essa é a importância de uma tradição, de uma corrente discipular, né? Então, quando você escuta esse conhecimento, como a gente fez aqui, né, lendo o significado de Prabhupada, que é um mestre fidedigno, que é uma pessoa que dedicou a vida inteira a esse estudo, que vem de uma linhagem antiga, que vem de muita prática, a gente está recebendo aqui o conhecimento de uma pessoa que praticou muito isso, que estudou muito isso, que sabe muito sobre isso. Então, a melhor maneira de eu me conectar é aprendendo com alguém que já faz essa conexão, que aprendeu de alguém que também fazia isso, que outra pessoa que também aprendia isso, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, sabe? É como se eu entrasse numa... É exatamente isso, né? Uma escola filosófica, uma escola de treinamento espiritual, né? Até alguns termos acadêmicos chamam, né, as escolas de pensamento indiano, as escolas de espiritualidade, porque é uma ideia quase de uma escola mesmo. Aquela pessoa teve uma formação, sabe? Tanto de estudo, quanto principalmente de uma prática. Então, a gente não pode ouvir
A gente tem que tomar muito cuidado no caminho espiritual de seguir qualquer coisa, de fazer qualquer coisa que qualquer pessoa falou, que qualquer lugar eu li, porque a gente não sabe ao certo aonde aquilo ali vai levar. Quando é uma tradição, algo mais antigo, várias pessoas passaram por aquele caminho, eu posso ler sobre a vida delas, eu posso entender sobre como elas fizeram aquilo, eu posso ler, ouvir sobre as ideias delas, eu tenho ali quase como se fosse uma garantia para mim, sabe? Não, pô, pessoas fizeram isso, deu certo, elas se conectaram, elas são pessoas que receberam essa luz brilhante do conhecimento, então eu posso confiar, eu vou nessa aí, né? Isso não quer dizer uma fé cega, nada disso, mas é exatamente o contrário, né? Para eu não ter que ter uma fé cega em alguém que eu não conheço, eu posso pegar um caso, né, de uma escola espiritual que tem essa sucessão discipular. Pô, então várias pessoas seguiram isso, várias pessoas chegaram lá, tiveram essa conexão, então provavelmente isso tem alguma coisa aí, tem alguma coisa para mim aí. Então a melhor maneira de eu receber esse conhecimento que vai vir dentro de mim, da própria divindade, né? Eu preciso fazer essa conexão com o divino. E para eu fazer essa conexão com o divino, eu tenho que escutar, seguir os passos de mestres, professores, enfim, fidedignos, né? Que nos mostrem, que a própria vida deles mostram para a gente que eles tiveram essa conexão. Então, que a gente também vai ser muito proveitoso para a gente se a gente der ouvidos a eles e seguir o que eles estão pedindo, né? O método que eles estão sugerindo. E aqui o método que Prabhupada coloca para a gente é o que a gente já está fazendo, que é cantar o Mahamantra Hare Krishna. Através desse mantra, a gente acaba limpando a nossa sujeira mental, nossa sujeira do coração e fazendo essa yoga, essa conexão com o divino e provavelmente com o tempo, com a nossa sinceridade, com a nossa verdade ali na prática, a gente recebe essa luz brilhante do conhecimento que Krishna está falando. Bom, esse foi o verso 11 do capítulo 10. Espero que tenha sido legal para vocês, seja proveitoso para vocês. Sempre lembrando, você pode ler o resto do significado, que é muito importante, lá no Veda Base. Tá? Tem o Bhagavad Gita como ele é, de Srila Prabhupada. E nesse site Veda Base, você tem todo esse conteúdo do livro gratuito disponível lá no site para você ler. Tanto os versos traduzidos, o verso em sânscrito, quanto o significado, a explicação, verso por verso, de Prabhupada. Bom, isso era o que eu tinha para dizer hoje para vocês. Espero que as lives estejam sendo boas para vocês nesse momento, né, que a gente está passando. É bom a gente criar um tipo de rotina, e ainda mais uma rotina espiritual, né, de meditação, de estudo, enfim. Esse horário da manhã é um horário bastante auspicioso para a gente fazer esse tipo de prática. Então eu sempre falo, né, que muitos alunos estão fazendo yoga bem cedo, muitos alunos meus estão fazendo yoga às 7 da manhã, que alguns professores, né, estão disponibilizando online e tudo mais. Então eu joguei minha aula um pouquinho para depois, que aí o pessoal pratica uma yoga, depois vem aqui para a live fazer a meditação de Apa e ouvir um pouco da Bhagavad Gita. Então, espero que esteja sendo bacana para vocês, esteja ajudando, essas palavras estejam ajudando vocês nesse momento, esses ensinamentos estejam, de alguma forma, tocando vocês, tocando o coração de vocês, para que esse momento, a gente passe por esse momento da melhor forma possível. Então, se você tem interesse na Bhagavad Gita, como eu já falei, tem o meu curso, Bhagavad Gita na Prática, que se for no YouTube, está aqui embaixo o link na descrição. Se tiver no Instagram, está lá na minha bio no Instagram, tem o link para você acessar o meu curso, Bhagavad Gita na Prática, onde a gente estuda os conhecimentos do Bhagavad Gita e aplica no nosso cotidiano. O curso está com 30% de desconto para facilitar todo mundo aí nesse período. Também tem o curso de meditação no mesmo link, só vocês clicarem lá, beleza? Aí o Pedro colocou: rotina é sempre bom, menos no sábado. Sábado e domingo a gente pode dar uma relaxada.
Agora é bom manter, de segunda a sexta a gente cria uma rotina, isso a gente enlouquece, senão a gente não sabe mais quando é sábado, quando é domingo, quando é segunda. Tava quase entrando nessa doideira, com esse negócio de quarentena. Eu falei, pô, bicho, tô trabalhando todo dia, tô fazendo live todo dia. Todo dia é igual, mano. Ai, ai. Tá bom, gente? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês, para compartilhar esse conhecimento. Espero que tenha sido bom para todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos e até quinta-feira, né? Amanhã nós temos nossa live às 19 horas e depois sexta-feira a nossa live pela manhã. Tudo bem? Então, muito obrigado pela presença. Namastê, Hare Krishna.